Fala, futuro auditor, futura auditora fiscal do Estado de São Paulo. Galera, não deu, infelizmente, para fazer o curso de questões inéditas de LTE para o concurso de vocês, tá? A galera pediu, principalmente via direct lá no Instagram, pô, Rafa, seus cursos são tão bacanas, baratos. Eu sempre respondo, pessoal, só vou fazer se eu tiver tempo para fazer um curso de qualidade. Como eu estava ainda terminando o de Goiás e começando do Rio Grande do Norte, saiu esse mundaréu de concursos aí a uma. Falei, não, tem que focar todas as minhas energias aqui para terminar o de Goiás e fazer todo o curso do Rio Grande do Norte para fazer sempre material de qualidade, tá? E assim, em consideração a vocês, eu falei, não, uma semaninha antes da prova agora, eu não vou vender curso nenhum aqui durante a aula, tá, pessoal? É só o mel de AFD, no mínimo umas 2, 3 questõezinhas vocês vão levar só assistindo essa aula, tá? Então eu resolvi fazer essa aula em consideração a vocês. Vou dar várias dicas sobre AFD aqui nessa aula, vou resolver questões anteriores da FCC, então fica comigo até o final. A única coisa que eu peço, dá aquele like e segue o prof aí no canal. Show de bola? Galera, vamos partir para cima, sem enrolação, que eu sei que essa reta final aí, quanto mais tempo estiver sobrando para vocês estudarem, melhor, ok? Então bora para cima aqui do nosso material. Pessoal, vai cair na sua prova, tanto em auditoria quanto em contabilidade, aí questões sobre FD, SPED, né, que abrange aí a FD, documentação fiscal, e é certo que se você souber ali a base, você não vai errar questão nenhuma. As questões são muito simples desse conteúdo, tá? Você vai aprender muito a fundo isso quando você já for auditor fiscal. Vocês vão ver nas questões anteriores que quando cai questão de AFD, é questão bem simplória. Vocês estão aí bem memorizados os conceitos, vocês não vão errar, ok? Então vamos lá. Olha só, a FD está dentro do universo SPED. O universo SPED, o Serviço Público de Escrituração Digital, é imenso, né? Dentro do SPED está todos os documentos fiscais eletrônicos, né? A nota modelo 55, modelo 65, consumidor final eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, ou seja, todos os documentos fiscais, a escrituração fiscal digital, a escrituração contábil digital, a escrituração contábil fiscal, o e-social. Então o SPED é um mundão. E dentro desse mundão, o que interessa para vocês, para fins de prova, é a FD e a NFE. Hoje a gente vai abordar aqui a escrituração fiscal digital, tá ok? Então, o que é o escopo da FD, gente? É um conjunto de escriturações que antes essas escriturações eram feitas em livros de papel, né? Depois teve processamento de dados também, mas livros que existiam em meio físico. Hoje a FD, a escrituração fiscal digital, assim como qualquer documento fiscal eletrônico, só tem existência digital, não tem existência física. Inclusive, isso vive caindo em prova. Então, é um conjunto de escriturações de documentos fiscais e outras informações de interesse do fisco. Então, na FD não é só documento fiscal que vai estar escriturado, tá? Vão ter outras informações, como a gente vai ver lá no bloco 0, né? Que é um bloco de cadastro, tanto de fornecedores, clientes, cadastro de produtos. Então, tem blocos dentro da FD que se referem a informações que não são necessariamente vinculadas a um documento fiscal, tá ok? Então aqui, né, escriturações de documentos fiscais e outras informações. Como é que é garantida essa validade jurídica, Rafa? Lá da FD, os antigos livros eram autenticados. A FD, como é que ela se garante a validade jurídica dela? Através do quê? Da assinatura digital. A periodicidade é um arquivo mensal, tá, galera? E um por estabelecimento. Então a regra, lógico que cada estado aí tem seus regimes especiais, às vezes pode liberar, mas a regra, tem uma empresa no estado de São Paulo, ela tem 15 instituições estaduais, tá? 15 estabelecimentos diferentes da mesma empresa. Vão ser 15 EFDs por período. É o princípio da autonomia dos estabelecimentos. E essa EFD, ela é validada como? Ela tem que ser validada por meio do PVA, que é o Programa de Validação e Assinatura. Você baixa aí no site das Secretarias de Fazenda, na Receita Federal. Ela é uma ferramenta obrigatória para importação, validação e transmissão. Você transmite a FD, a FD gerada pelas contabilidades das empresas são transmitidas pelo PVA. Tá? Vai ser realizada a importação, a validação e depois a transmissão através do PVA. Galera, esse fluxo de execução já foi objeto de prova. Caiu lá na Cefaz Santa Catarina. Tá? Então, o fluxo da execução da FD envolve o quê? Primeiro, é gerado o arquivo, lógico, né? A contabilidade da empresa vai lá, o estabelecimento faz a escrituração fiscal digital, tá? Ela, lógico que no
Pessoal, só para o pessoal depois, quando eu falar em TXT, pessoal, pô, como assim é TXT? A FD é toda baseada em tabela, Jaffa, né? Tanto é que a gente estuda lá no SQL, cruzamentos de dados. Galera, tanto a contabilidade como você é auditor fiscal, ao analisar a FD, vai ver ela por meio de tabelas, ali em planilha Excel, ou por meio de views em sistemas gerenciadores de banco de dados SQL, mas ela, ao ser entregue, todas aquelas tabelas vão ser estruturadas num arquivo TXT, em texto. Ao importar aqueles arquivos, né, você vai importá-los através de tabela, ok? Mas, voltando aqui no fluxo, ó, primeira coisa vai ser gerar o arquivo, até lógico, né? Elaborar a FD. Elaborado esse arquivo, ele será submetido ao validador, que é lá no PVA, que a gente acabou de ver. Então é gerar, validar. Validou, pô, o sistema ele analisa, ao validar o PVA, ele analisa as formalidades, as estruturas, a quantidade de registros, somatórios, mas ele não analisa a consistência. Pô, na nota tava R$1.000 de CMS, uma nota, e você digitou 1.010. Isso daí, o sistema não faz cruzamento de dados, ele avalia só, o PVA só avalia FD. Então cabe a você, né, tanto o auditor fiscal ao auditar, mas também cabe a empresa, antes de enviar, transmitir o arquivo, validou, beleza, as formalidades foram atendidas. Vamos verificar as consistências, vamos ver se os valores todos foram estruturados corretamente, né? Os CFOPs estão corretos, isso daí o PVA não faz. Ele analisa formalidades, estrutura, somatórios, ok? Quantidade de linha, mas a consistência vem depois, ó. Cabe lá a contabilidade da empresa verificar a questão dos aspectos qualitativos dos dados escriturados, né? Então, geração de arquivo, submeter esse arquivo ao validador, ou seja, validar. Então, gerar, validar. Aí, depois de validar, verificar a consistência. Depois, verificou a consistência, tá tudo legal? Show! Os dados foram escriturados corretamente? Então, vamos assinar. Assinatura digital. Né? Assinar digitalmente. Assinado, aí eu posso transmitir. Transmissão. Ao ser transmitido, igual o imposto de renda, transmitiu uma escrituração fiscal digital, vai ser gerado o quê? Um recibo. E cabe ao contribuinte, apesar dos fiscos terem acesso, né, estarem armazenados em seus bancos de dados, cabe ao contribuinte guardar o arquivo pelo prazo decadencial, tá? Guarda. Por que, Rafa? Porque vai que tem um bug na fazenda. A fazenda tem que contar aí com a guarda pelo contribuinte, tá ok? Ah, não, vou deletar esse arquivo, a fazenda tem lá no banco de dados dela. Não. É previsão legal que o contribuinte guarde pelo prazo legal. Ok? Pelo prazo aí decadencial para lançamento do tributo. Show de bola, galera? Isso já foi objeto de prova, então guarda aí, ó. Fluxo aí da elaboração da FD, fluxo de execução, a geração do arquivo, a validação, a análise da consistência, a assinatura digital, a transmissão, o recibo e a guarda. Show de bola! Bora pro próximo slide. Galera, essa anatomia macro aqui, tá? Você tem essa visão ampla da FD, vai fazer com que você mate a maioria das questões que abordem essa temática, ok? Aí tem que decorar rápido. Tem, mas não é muita coisa não, galera. Bom, a FD é dividida em blocos. E dentro de cada bloco tem vários registros. Preciso saber cada registro, Rafa. Registros são como se fossem as tabelas, tá? Eu preciso saber dentro desse registro quais os campos. É impossível decorar tudo. Você tem que ter uma ideia e saber os mais importantes. Tá ok? Vamos analisar aqui. Só de você saber os blocos, a função de cada bloco, você mata a maioria das questões. De questões que aí questionam a parte de estrutura básica da FD, tá, galera? A gente não tá trabalhando aqui nessa aula a questão de cruzamento de dados com notas. A gente tá trabalhando na FD pura e simplesmente. De forma pura e simples, tá ok? Vamos lá, o bloco 0, como o próprio numeral indica, é um bloco de abertura. Nele você vai ter identificação e referência. O que seria isso, Rafa? Cadastros. Você vai cadastrar ali no bloco 0 mercadorias, um código, descrição. Vai cadastrar clientes. Vai cadastrar fornecedores. Show de bola? Então bota isso. O bloco 0 tem a ver com cadastro. Show? Vou botar aqui, vou até grifar aqui cadastros. E a questão dos blocos que escrituram as movimentações, sejam elas
elas operações ou prestações. O bloco C, ele escritura os documentos fiscais que acobertam operação com mercadorias, tá? Então a energia elétrica fica onde, Rafa? No bloco C. Porque a energia elétrica é mercadoria, lá no C500, né? Outras mercadorias lá no C100. Bloco aí que é o registro pai dentro dos blocos, né? No bloco D, então bloco C, mercadorias. No bloco D, a gente tem a escrituração de serviços. Então tudo relacionado a telecom ou serviço de transporte vai estar no bloco D. Mercadorias, bloco C. Prestação de serviço. Prestação de serviço ICMS é o quê? Transporte intermunicipal, interestadual ou telecom. Bloco D. C, mercadorias. D, prestação de serviços. E o bloco B é só no Distrito Federal, porque tem a competência ali cumulativa do Distrito Federal. Abrange aí a questão de serviço sujeito ao ISS, quando tem lá na nota fiscal mercadoria e serviço sujeito ao ISS. A questão desse ISS é só para o Distrito Federal. Vai estar no bloco B. Show? Então, movimentação, seja ela de mercadorias ou de serviços, está aqui no bloco C ou D, tá? E em específico lá no DF, o bloco B para serviços sujeitos ao ISS. Galera, aí temos aqui 3 blocos relacionados aí, principalmente ao controle industrial, mas não é só indústria não, tá? E ativo. É porque a indústria, o bloco K é só para a indústria. O bloco K você vai escriturar tudo relacionado à produção e ao estoque, relacionado a uma produção industrial. Então, falou em produção e estoque, lembrou do bloco K, tá? Só de ter isso em mente, você já mata as questões. O bloco H, aplicável a todas as empresas sujeitas a FD, é o inventário. Bloco H, inventário. K, produção e estoque. H, inventário. E o bloco G é do ativo permanente. É lá que vai ser escriturado o crédito relativo ao ativo permanente que você aprende lá nas legislações estaduais, na Lei Candir, né? Do 1,48 avos aí desse crédito referente ao ativo permanente. Galera, e o campeão de audiência, o bloco E. É no bloco E, baseado em todos esses blocos anteriores, C, D, K e G, que você vai apurar o ICMS. Questão dos créditos, débitos, outros débitos. Então, bloco E, falou em apuração. Vou até rabiscar aqui, ó. Falou em apuração. Lembra do bloco E, tá? E o bloco 1 são informações extras. Bloco 1, informações extras, por exemplo, informações financeiras, PIX, cartão de crédito, tudo bloco 1. E o bloco 9 é o bloco que encerra, a verificação final ali, ver se todos os registros estão corretos, as formalidades, a estrutura da FD está correta, o encerramento aí da FD está no bloco 9. Vamos lá, galera. Bloco 0, como eu falei, abertura e cadastros, ok? É o que dá início ao arquivo. O cadastro trimestre define quem somos, né? Quem somos, a empresa, tem todo o cadastro do próprio estabelecimento. Com quem operamos. Então, cadastro de fornecedores e clientes. E também com quem operamos e com... Faltou aqui, ó. Esqueci aqui, ó. Com quem e com o que. Porque lá também, nesse bloco 0, no registro 0200, há o cadastro das mercadorias. Então, com o que? As mercadorias são cadastradas nesse registro. No registro 00, só peguei os principais, tá? No registro 00, dentro do bloco 0, sempre o primeiro algarismo aqui é o bloco, tá? No registro 00 é a identificação da entidade, ou seja, vai abrir o AFD se apresentando. 0150, os participantes, clientes e fornecedores. O 0200 é o item produto, a discriminação de cada mercadoria. E o 0400 tem o cadastro das naturezas das operações praticadas pelo estabelecimento. Isso aqui é uma observação. A alteração de descrição de itens deve ser feita via 0205. Tá? Então, olha só. Um item ele tem o código. A gente vai ver aqui, ó. Olha aqui, eu trouxe um pedaço dentro do guia do FD. Isso aqui é o 0200, tá? Isso aqui é o registro 0200. Isso daqui, gente, são os campos da tabela. Primeiro campo é o registro, sempre contendo o número do registro, o código do item, a descrição do item. Então, essa tabela vai ter... Esses aqui serão os campos da tabela.
tá? Então, quando for alterar, isso daqui já é bem profundo, tá? Se ficar aí, pouco a gente vai acertar. Quando for alterar a descrição do item, a descrição do item tá aqui, ó. A descrição do item tá aqui, o terceiro campo. O mesmo item, ele já tem um código, tá? Esse código não vai ser alterado. O código é único para esse item, mas a descrição, ao fazer uma análise, uma auditoria interna ali, pô, a descrição não tá legal. O que é feito? Mantém-se o código do item e no registro 205, tá? Bota lá a nova descrição. Então, a qual registro é utilizado para se fazer uma retificação, alteração da descrição do item? É o 205, mas isso é bem profundo. Sabendo esses daqui, se cair alguma coisa de bloco 0, 95% de chances de vocês acertarem. O bloco C, tá? Que é o bloco onde são escriturados documentos fiscais relativos a mercadorias, ok? No registro C100, gente, ele traz os totais das notas. No C100 você vai ter o total de semestre da nota, o valor total da nota, tem data, hora da nota também, mas os valores são os totais, tá ok? Rafa, qual registro traz os itens das notas? Aqui, ó, no C170. Aí, galera, vem a referência. Os registros, eles se interligam, tá? Por exemplo, no C170, como ele discrimina os itens da nota, ele tem que ter o código do item. E o código do item tem que estar cadastrado lá no 0200, que a gente acabou de ver. Né? Porque toda mercadoria com a qual o estabelecimento opera está cadastrada no 0200. Então, o código do item aqui do C170 é o mesmo código do item do 0200. Ó, o 0200 tem aqui o código do item. E eu vou botar aqui no C170, aqui é o 170, código do item também. É o mesmo código. Tá? No próprio guia da FD já fala, ó, esse campo 3 aqui, código do item do C170, é o mesmo campo 2 do 0200, que é código do item. Show? Então, memoriza, tá? C100, total da nota, total dos valores. Itens das notas, C170. O registro analítico que consolida por CEFOP e Código de Situação Tributária e alíquota é o C190. Então, falou CEFOP, consolidação CEFOP, CST e alíquota, C190. Falou em itens, C170. Falou no total da nota, é o registro PAI lá, C100. Desculpa. Tô acelerado, galera, que eu sei que é reta final de prova, vocês não vão ficar muito tempo aqui assistindo videoaula. E essa aula só tem um néctar, tá ok? Tá, essa aqui é uma observação com a reforma tributária, o layout 2025-2026, né, já está sendo alterado para a inclusão das informações relativas ao CBS e à IBS. Lembrando que a CBS e IBS informada no ano de 2026, o IBS nem... também já é informado, desculpa. É meramente informativo, ok? Galera, no bloco D, a gente tem os registros atinentes a serviços de transporte. E telecom. Show? O bloco B é só lá para o DF, do Distrito Federal. Ele é para discriminar os valores e os serviços referentes ao ISS. Show? Mais importantes aqui são os registros PAIs, tá? O D100, ele vai escriturar os documentos fiscais com os seus totais ali, os valores totais, os conhecimentos de transporte, né? São aí os documentos fiscais que acobertam a prestação de serviço de transporte. E o D500, ele vai estar escriturado neles totais referentes à nota fiscal de comunicação. D100, transporte. D500, telecomunicação. Show? O bloco B, não vou ficar perdendo tempo nele, que ele é muito mais aplicável. Muito mais aplicável não, ele só é aplicável para o DF, creio que não vai ser objeto de prova dos senhores. Mas fica aí o registro. O bloco K, galera. Bloco K, falou em bloco K, lembra de indústria. Ele é o bloco referente a controle de produção e estoque, tá? Ele transforma o arquivo fiscal em um relatório de engenharia. Como assim? Ele vai registrar lá no K235 os insumos consumidos, tá? Esses insumos são estoques, eles estão lá no inventário, no bloco H, eles estão no C170, lá nas operações de entrada, nos
no registro, né, que é o 670, que discrimina os itens das notas. Então, tem lá o estoque. Estoque de matérias-primas, tá? Essa matéria-prima é consumida, esse insumo é consumido, tem que ser registrado no K235. Falou em insumos consumidos, K235 é o registro. Tá? Entrou, foi produzido, né? Após a produção tem o produto manufaturado. Produto manufaturado, K230. Então, insumos consumidos, 235. Itens produzidos, que são os produtos manufaturados, K230. 235 insumos consumidos, 230 itens produzidos. E o K200 é o estoque escriturado, é o estoque inicial ali, tá? Mensal por item. Tem lá os itens, tá? Tudo escriturado lá no K200. Determinado item que está aqui no K200 vai ser consumido no processo de produção. Então ele tem que ser lançado no K235. Tá? Lembrando que o 235 é insumo em geral. É um insumo consumido. Tá? O K235 são os insumos que foram para a produção. Os insumos que ainda estão aguardando estão aqui no K200. Show de bola? Aqui, ó, que eu sempre falo, botei aqui no slide, da interligação. Assim como eu falei do 670 com o 0200, tem aqui, ó, o insumo consumido no K235 deve ter dado entrada anteriormente no bloco C. Tá? Tá no 670, discriminado por item. O produto reportado no K230, ou seja, o item produzido, quando ele for vendido, deve ser registrado também no bloco C como nota de saída. Ok? Lá no C100, os totais da nota, no C170, discriminando essa nota por item. Show de bola? Galera, o bloco H, inventário. Não confundir o H com K, tá? O bloco K, controle da produção e estoque. Bloco H, inventário físico. A foto ali do patrimônio tem que ser entregue em fevereiro, mas é a foto lá do fechamento do balanço, que é de 31/12, regra geral, tá? Ou de eventos especiais. O H005 tem os totais do inventário, ok? Totais do inventário, bota lá total do inventário, e o motivo que foi feito esse inventário. Inventário por causa de final de balanço, de mudança de tributação, tá? A causa que deu aí a confecção desse bloco H. Ok? Então, H5, ele tem o total e o motivo. O H10, ele traz o item a item, que está lá no inventário. O H020, informação complementar do ICMS no inventário. E o H030 traz informações sobre a substituição tributária, se tiver itens sujeitos à substituição no inventário. Tá ok? Então, 05, total e motivo, 010, item a item, 020, informação complementar do ICMS, e o H030 relativo à substituição tributária. O bloco G, galera, SIAP, controle de crédito do ativo permanente, aquele famoso 1,48avos, tá ok? Entrou o bem, ele fica vinculado. Esse bem foi também estruturado lá no bloco C, porque tem uma nota fiscal de uma mercadoria, que é um ativo permanente, ele vai ser registrado no 0300. O controle mensal, né, o cálculo lá do 1,48avos está nos dias 110. E os dias 125, movimentação do bem na apropriação desse crédito. Show de bola? Então, G. Registros. Desculpa, galera. Olha só, a entrada do bem, o 0300 é lá do cadastro do bloco 0, galera. Eu tô muito acelerado, ó. Lá do bloco 0, tá? Vai ser cadastrado lá, lembra? O bloco 0 tem o 0200, que é a mercadoria para venda, né? Mercadorias comuns. 0300, cadastro do ativo permanente, tá? Aí esse controle do saldo dessa mercadoria que foi cadastrada lá no 0300 é feito no 110. E a movimentação, a apropriação desse saldo, ou seja, tirar daqui e jogar lá para o bloco E, que é a apuração, é no G125, tá? Saldo G110 e G125 é a apropriação, tá? Controle tá no G110 e ver quanto ainda resta para ser apropriado, né? Quanto fica depois da apropriação, e a apropriação propriamente dita, G125, quando você joga lá para a apuração. Tá? G110 é o controle. E a apropriação G125 do crédito referente ao ativo permanente. E aqui, galera, ó, o bloco E, esse é campeão de audiência, tá? Cai direto. Na FCC e em qualquer outra banca. O bloco E é a apuração, é o resultado, tá? Com base nas informações dos outros registros.
No E100 e no E110 estão os débitos e os créditos padrão das operações próprias do contribuinte. Nota fiscal de entrada, saída. Então lembra do E100 e E110, tá? A apuração da substituição tributária é E200 e E210. Então aqui, ó, E100 e E110 é o ICMS normal. ICMS normal referente aos documentos. Referente aos documentos fiscais, né, de entrada e saída. Aqui no E200 e 210, pintou o doisinho, já levanta a orelha assim, presta atenção, não dá mole na prova e já sabe que é ICMS-ST. O DIFAL, todos os valores referentes ao DIFAL estruturados, né, apurados no E300. Então, o 1 é ICMS normal. Iniciou com 2, substituição tributária. Iniciou com 3, DIFAL, tá? E o IPI tá lá no 5. Não é grande importância para fim de prova, tá? 100, 110, o ICMS normal é referente aos documentos fiscais. Só que tem benefícios fiscais, tem estorno, que não são valores de crédito e débito, que não estão diretamente ligados ao documento fiscal. Onde eu lanço isso, Rafa? No E111. Tá? Lembrando que sempre que tiver o 1, é ICMS normal. Começou com 1. Opa, deixa eu voltar aqui. É ICMS normal. Show de bola, galera? O bloco 1, galera, estamos terminando já a teoria para partir para as questões. O bloco 1, galera, vai ter informações econômicas complementares. Informações relativas. Não precisa decorar o registro a fundo não, tá? Lá no registro 1100, informações referentes à exportação. No 1200 e 1400, créditos fiscais, extra apuração e valor adicionado lá pro referente aos ICMS que será transferido para os municípios. No 1601, galera, isso daqui é importantíssimo para fim de auditoria, tá? Se apostar em algum risco que fosse ser cobrado desse bloco, eu apostaria no 1601. Tá? Porque o fisco faz muito cruzamento agora com Pix, com cartão e com valores declarados pelo contribuinte no bloco C. Aqui, ó, cruzamento do 1601 com o bloco C, que traz os totais, tanto de saída quanto de entrada das notas fiscais. Então, para cruzar saídas, total de saídas, vai lá no bloco C, filtra os CFOPs de saída, cruza com o 1601. Se tiver valor maior aqui em cartão de crédito ou transferência do que o escriturado no bloco C, né? Isso é presunção de saída de mercadoria sem documento fiscal. E o bloco 9, galera, é o encerramento. O bloco 9 botei aqui o lacre digital que fecha FD. Faz a verificação final, tá tudo ok, é validado no PVA o arquivo EFD. Pessoal, cruzamentos muitos feitos de auditoria, igual eu falei ali atrás, né? O financeiro, principalmente hoje, é feito cruzamento do 1601, que é o do bloco 1 ali, que traz outras informações, com faturamento declarado no bloco C. Outros cruzamentos também que é feito, inclusive objeto aí da matéria de auditoria fiscal de vocês, é cruzar o EFD, né, que tem valores aí que você declarou no FD, que a empresa declarou, com XML. Às vezes o contribuinte escriturou é menor, né? Isso acontece muito, inclusive vai ser objeto de prova de vocês. Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui, é só teoria. Igual eu falei, a aula foi corrida, mas só tem o mel, galera. Dá uma lidinha com calma, tira uns prints aí da tela, que tenho certeza que vocês vão conseguir pontinhos preciosos com essa aula. O que eu vou fazer? Vou encerrar essa e vou gravar já uma aula com os exercícios e já disponibilizo para vocês. Se eu não disponibilizar hoje ainda, eu disponibilizo amanhã vários exercícios, aí praticamente todos os exercícios de AFD já cobrados pela banca FCC. Pessoal, um grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.